Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, fazendo de cada um de vocês a própria bênção. É difícil, né? Imaginar você está talvez no sofrimento, na dor, chorando as suas mágoas, chorando as suas dores, gemendo os seus gemidos, e alguém dizer para você: olha, Deus quer fazer de você a própria bênção. Como é possível isso? Como é possível sair de uma ponta e passar para outra assim, rapidamente? Como é possível? Seria mágica isso? Não. Minha amiga e meu amigo, Deus trabalha com a palavra. Deus é palavra. Deus é palavra. A palavra empenhada de Deus jamais falhará. Jamais. Ele cumpre cada palavra que sai da sua boca, que saiu da sua boca e que sai, porque ele tem caráter. A divindade dele se caracteriza pela palavra empenhada e cumprida. Então, quando nós, humanos, míseros humanos, cheios de erros, de falhas, quando nós atentamos, prestamos atenção, absorvemos, bebemos, comemos da palavra de Deus, então nós absorvemos o seu espírito, absorvemos a sua paz, absorvemos a sua vida para nós. Por exemplo, apenas a título de exemplo, quando você está aflito, e agarra a Bíblia, pega lá o Salmo 91, que é o salmo que você gosta muito, você apoia-se naquela palavra, o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando você lê essas palavras, automaticamente, você recobra os sentidos emocionais, digamos assim. Você recobra forças. É ou não é? Esperança. Não é assim? Por quê? Porque é a palavra de Deus que tem vida. A palavra de Deus tem vida, tem espírito. A palavra de Deus vivifica, dá vida àqueles que dão atenção para ela. Então, Jesus disse assim:
O Espírito é o que dá a vida, é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, quando eu leio, eu medito, quando eu absorvo na minha mente, no meu intelecto, na minha razão, quando eu absorvo a palavra de Deus, é como a terra quando recebe a água da chuva. Ela fica fofa. E o que estava morto começa a viver. Porque a água é vida. Quando ela cai na terra, ela produz erva, ela produz o capim, ela dá vida ao que ali está. Assim é a palavra de Deus. Então você que me assiste nesse momento, está aí cheio de problemas, cheio de vicissitudes, sonhos frustrados, não realizados, não é verdade? Você está com a vida toda arruinada, toda destruída. E para somar isso, você acaba de perder um grande amor. Você acabou de perder um grande amor. A sua vida já não estava boa. Já estava péssima. Mas agora, com essa criatura que fugiu das suas mãos como um pássaro, você está desesperada, desesperado. Você está desesperado. E você está pensando até acabar com a sua vida. Mas olha, eis que a palavra de Deus chega até você. Eis que a palavra de Deus diz assim para você, olha, ei, eu sou contigo. Isso tudo vai passar. Isso aí é como uma dor de barriga. Você vai no banheiro, daqui a pouco você está bem. É uma dorzinha de cabeça, isso vai passar. Uma enxaquecazinha. Qualquer que seja o seu problema, é insignificante diante da minha palavra. Porque onde chega a minha palavra, chega a vida. Onde chega a minha palavra, chega a paz. Onde chega a minha palavra, vem a esperança, vem a alegria, vem a força, vem o Espírito. Minha amiga e meu amigo, qualquer que seja a situação cruel que você esteja enfrentando neste momento, problema de saúde, o médico disse, olha, não há mais nada a fazer. Você perdeu um grande amor. A sua família foi destruída, esfacelada. Você está desempregado, tem dívidas e você está apavorado. Você sabe por que você está apavorado? Porque você perdeu o emprego e está cheio de dívidas? Porque você é uma pessoa de caráter. Porque uma pessoa de caráter, quando perde o emprego e está endividado, fica desesperado. Por quê? Porque o nome dela está em jogo. Então, ela é uma pessoa de caráter. Isso prova o caráter daquela pessoa. Mas vou te dar um conselho. Procura os seus credores e conversa com eles. Olha, eu acabei de perder o emprego e eu não tenho com o que te pagar, mas você pode acreditar na minha palavra, porque eu vou dar a volta por cima, eu vou trabalhar, eu vou conseguir honrar os meus compromissos com vocês. Eu vou dizer para você uma coisa, qualquer que seja a pessoa que ouve essa humildade da sua parte, essa honra da sua parte, da sua palavra, vai confiar em você e vai esperar. É como perdão. É como perdão. Se você errou com uma pessoa e fala com ela assim, ó, fulana,
Eu confesso que naquele momento eu estava com a cabeça fora do lugar, eu me desesperei, mas eu estava errado e eu vim aqui te pedir perdão pelas palavras que eu ofendi você e etc. Você acha que ela não vai te perdoar se você usar da sua humildade? Duvido, minha amiga. Então assim é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus acha uma terra humilde que recebe a palavra como água viva, então essa palavra faz com que estava morto reviver, renascer. É isso que acontece com a palavra de Deus. Tanto é que nós vamos ver agora um testemunho de alguém que estava dentro de uma prisão, no meio de tantos outros prisioneiros, mas esse alguém ouviu a palavra de Deus. Ouviu a palavra de Deus. Ele não ouviu a palavra de um homem. É claro que a palavra de Deus passou pela boca de um homem, mas não importa o homem. O que importa é a palavra que ele ouviu e fez nascer a esperança, e fez nascer a fé. E hoje é uma nova criatura. Vamos assistir a vida dele, porque vale a pena você até aumentar o som aí para o seu vizinho ouvir também. Se é possível isso, por favor. Meu nome é Jonathan Henrique, tenho 25 anos, eu nasci em Minas Gerais e eu comecei muito cedo no submundo das drogas, do crime. Comecei muito cedo em meio à dor e o sofrimento. Um dos motivos pelo qual eu era revoltado era justamente por conta disso, porque às vezes o meu pai, por exemplo, ele deixava de pagar ou comprar algo essencial, né, para a família, para poder usufruir o vício. Então, dentro de casa era um inferno, né? Eu até falava bastante isso, que era melhor estar na rua do que dentro de casa, aonde ali eu fui convidado a usar droga, né? Da maconha eu passei para o cigarro, fiquei uns 2 anos viciado na maconha e no cigarro, fumava tanta maconha que a maconha não fazia mais efeito. Aí eu conheci outras amizades que tinha ali pela redondeza, porque, vamos dizer assim, mais barra pesada, porque além deles serem envolvidos nas drogas, na maconha, no cigarro, também na cocaína, no álcool, eles também eram envolvidos com tráfico de drogas. Então, de maconha e cigarro, eu comecei a usar cocaína, comecei a usar também haxixe, o lança-perfume, que em outros lugares é conhecido como o loló, em Minas, por exemplo, e me envolvendo a cada dia mais. Foi quando então, também por influência, falaram, olha, vai vender droga, porque ao mesmo tempo que você consegue ter dinheiro, você consegue se sustentar. Então eu comecei a vender droga, comecei a vender a maconha, comecei a vender cocaína, comecei a vender também a pedra de crack. Não só eu me considerava um monstro, mas a minha família e as pessoas que me conheciam desde pequeno. As pessoas assim, tanto pessoas próximas como pessoas também distantes, mas que me conheciam. Até que eu encontrei um rapaz, que ele era o traficante, uma pessoa perigosa, e ele, conversando com ele, falou para mim assim, olha, o próprio diabo, ele falou assim, olha, eu ia te matar, você sabia? Eu falei, por que você ia me matar? Ele falou assim, olha, eu ia te matar, ele até na ocasião falou as armas que ele tinha comprado para me matar, ele falou, eu ia te matar porque você me entregou. Eu falei, eu te entreguei? Aí o fulano de tal falou. E ali eu fiquei com raiva, fiquei com ódio dessa pessoa, fiquei com muita raiva, com muito ódio. E foi onde, ao mesmo tempo, eu vi uma oportunidade, porque eu queria respeito, eu queria conceito no crime, no mundo ali do crime. Falei, eu vou matar ele. Eu vou matar ele. E foi quando a gente armou em Marapu que cometemos esse homicídio. Foi verdadeiramente a sangue frio, porque foi a pedrada. E ali foram em torno de umas 10 a 15 pedradas que a gente lançou sobre a cabeça dele. Aqueles pedaços de meio fio.
Então, morreu. Aí a gente saiu correndo, né? No mesmo dia, só que à noite, a polícia veio atrás de mim. Eu ainda tentei fugir. Eu saí de uma cidade, fui para outra, mas a polícia foi atrás de mim. Aí, tarde da noite, a polícia me pegou, me levou para a delegacia, passei a noite inteira lá. Foi onde o delegado falou: você vai continuar preso. Então, quando eu cheguei ali, eu fiquei desesperado. Desesperado não só porque eu estava trancado, privado de ver minha mãe, privado de ver a minha família, embora eu não ligava quando eu estava na rua, mas naquele momento fiquei desesperado. Quando deu 7 dias, veio a primeira visita. Eu lembro que a minha mãe foi me ver e junto com ela, ela trouxe, eu falo para as pessoas que foi o maior presente da minha vida e é até hoje. Não só para mim, mas para todos que recebem. Ela me trouxe uma Bíblia e dentro da Bíblia uma folha. E dentro dessa folha tinha 7 versículos falando sobre o perdão. E no mesmo dia eu li todos. E quando eu comecei a ler um por um, eu cheguei à seguinte conclusão no final, de que Deus ele não olhava para mim com olhar de julgamento, que para Ele não importava o que eu havia feito ou deixar de fazer, mas se naquele momento eu decidisse me entregar de fato, de verdade, que Ele ia mudar a minha vida. E então eu lembro que quando eu terminei de ler, eu fiz uma oração. Eu falei assim: olha Deus, eu não sei nem falar direito, né? Na ocasião, acho que eu usei até um pouco de gíria, como era costume. Mas eu falei assim: olha, o que eu fiz foi terrível. Não só o homicídio, mas tudo que eu fiz. A forma que eu tratei meu pai, independentemente se ele dava exemplo ou não, a forma que eu tratei a minha mãe, enfim, tudo que eu fiz até aqui, eu mereço a morte, eu mereço o inferno, mas aqui está escrito que o Senhor perdoa. Mas para mim ter esse perdão e essa nova vida, tem um preço a se pagar, que é se entregar. Então eu decido me entregar. E eu estava sozinho. Naquele dia, por algumas horas, eu tive a minha mãe, mas daqui a pouco ela saiu, as grades se fecharam e eu fiquei sozinho. Então ali eu não estava na igreja, não tinha pastor, não tinha obreiro, não tinha ninguém, fisicamente falando. Mas aquela Bíblia que eu segurava nas mãos, aquilo era o tudo, porque era o suficiente, porque era a palavra do próprio Deus. Quer dizer, ali eu tinha o próprio Deus, ou seja, quando eu abrisse aquela Bíblia, Deus ele ia falar comigo. Todos os dias vinha ali o desespero, pensamentos ruins, acusação. Eu logo corria, abria a Bíblia e começava a ler. Ali eu me acalmava, me tranquilizava. E eu me lembro que aconteceu uma situação inusitada, que na ocasião, hoje eu vejo que foi o próprio Deus, porque lá na cela o pessoal estava aprontando muito, então os agentes que ali estavam, eles falaram assim: ó, só porque vocês estão aprontando, vocês não vão ter o banho de sol hoje não, vocês vão ficar trancados dentro da cela. E para piorar, eu vou colocar uma televisão aqui e eu vou colocar uma reunião da igreja para vocês assistir. E aquela reunião foi a reunião do Bispo Macedo lá no Rio de Janeiro. Eu me lembro que foi uma TV de tubo, aquelas antigas, ele colocou bem na cela, quer dizer, a intenção dos guardas, em especial o responsável daquele turno era, né, eu vou punir eles, não deixando sair para o banho de sol e colocando aqui uma reunião da igreja. Mas foi a melhor coisa que ele fez, porque quando eu assisti aquela reunião, durou em torno de 1h30, e ali o bispo falou sobre 2 coisas, que era o que, desde quando eu tinha recebido a Bíblia, a palavra de Deus, é o que eu estava lendo. O bispo primeiro falou sobre o perdão, e o bispo falou sobre a entrega. E foi ali que eu entendi realmente o que era a entrega. Foi quando então eu lembro que eu olhei para o alto e ali eu comecei a falar com Deus. E eu comecei a falar com Deus, eu comecei a chorar, igual criança. E eu lembro que eu até falei para Deus: não me tira daqui não, me deixa aqui o tempo que tiver que me deixar. Tanto para mim pagar pelo que eu fiz,
como para mim poder aprender a dar valor ao Senhor. Eu pedi isso para Deus. E depois que veio essa tristeza, que eu senti nojo de mim mesmo, eu me lembro que eu levantei a minha cabeça e veio uma alegria, mas uma alegria imensa, uma alegria extraordinária. E ali eu parei de chorar. Eu parei de chorar e eu comecei a rir. E uma felicidade muito grande. Eu me lembro que os outros jovens que estavam ali na sala falaram: você está ficando louco? Como é que você pode rir num lugar desse? Como é que você pode rir numa situação dessa? E eu lembro que eu virei para eles e falei assim: olha, porque a partir de hoje a minha vida ela mudou. Nesse dia, tudo mudou, principalmente dentro de mim, porque nesse dia eu conheci a Deus, nesse dia eu recebi o Espírito Santo. Mesmo sem estar numa igreja, participando de uma reunião, nem batizado nas águas eu tinha me batizado. O Espírito Santo ele veio sobre mim. Por quê? Porque a minha entrega foi verdadeira. A minha entrega foi verdadeira. Eu entendi, embora pouco, mas eu entendi que se eu fosse realmente sincero, não só na minha oração, nas minhas palavras, mas na minha entrega, se eu realmente decidisse abrir mão de tudo, sem me preocupar com o que Deus ia fazer ou quando ia fazer, então tudo ia mudar. E foi o que eu fiz, eu me entreguei, de corpo, alma e espírito. E não foi emoção, porque dali em diante eu vi os frutos. Eu vi os frutos. Dali em diante eu não falava mais palavrão, eu não tinha mais pensamentos vingativos, maldosos, eu não tinha mais angústia, tristeza. É até engraçado, porque o pior lugar para mim se tornou o melhor lugar. Depois de 40 e poucos dias, eu tive a primeira audiência, então eu saí de lá, fui diante do juiz, e ali eu expliquei tudo que eu fiz, eu confessei, eu tive a oportunidade também de pedir desculpa para a família do rapaz que morreu. E eu lembro que eu saí pela porta da frente ali do fórum, eu saí, aí eu falei para minha mãe, falei: mãe, eu preciso ir na igreja, eu preciso agradecer a Deus. E eu preciso honrar aquilo que eu falei lá dentro. Eu preciso ir até o fim. Então Deus foi abençoando. Então ali, Deus ele abriu as portas. Deus abriu as portas, eu comecei a trabalhar. Ao longo do tempo eu conheci a minha esposa, que também é uma mulher de Deus. Quer dizer, Deus me abençoou como auxiliadora. Hoje eu tenho uma família abençoada. E diante de tudo isso que Deus fez, eu queria agradecer. Eu queria aqui agradecer a todos vocês que, direto ou indiretamente, você tem nos ajudado nesse trabalho. Você que, através das suas ofertas, você tem dado condições para que igrejas sejam abertas dentro do presídio. Você tem dado condições para que o material evangelístico chegue até lá. Por exemplo, você vê, a minha vida começou a mudar quando eu recebi uma Bíblia, quer dizer, a palavra de Deus. Sejam todos vocês abençoados, porque hoje, por ser cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, hoje eu posso abençoar. Quer dizer, Deus me fez a própria bênção para poder abençoar. Então, a todos os patrocinadores dessa obra no presídio, a todos os voluntários, a todos que ajudam de forma direta ou indireta, sejam vocês abençoados. Você já procurou a tantos especialistas, os melhores médicos, advogados, as melhores clínicas de recuperação, os melhores psicólogos, especialistas e mais especialistas que fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Mas nenhum deles é especialista no que é impossível. Para isto, somente Deus, o único especialista em impossíveis. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus.
É neste momento em que você chega aos limites humanos, o momento ideal para Deus manifestar o sobrenatural na sua vida. Neste domingo, 20 de setembro, o segundo domingo dos impossíveis, às 7 da manhã, 9h30 ou 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Eu queria que você prestasse atenção no testemunho dessa moça, porque ela fala justamente do que a palavra de Deus ensina. Foi o que ela absorveu e fez mudar a cabeça dela, fez mudar o coração dela, fez mudar a vida dela. Porque, você sabia, quando você muda a cabeça, muda a sua vida. Enquanto você continua com a mesma cabeça, o mesmo pensamento, o mesmo cérebro, sua vida não sai do lugar. Mas quando você muda a sua cabeça, seu cérebro, quando você muda o seu raciocínio, os seus pensamentos, e os troca pelos pensamentos de Deus, a sua vida muda, é a palavra de Deus. Nós vamos ver o testemunho dessa mulher que com certeza vai impactar você, a Jaqueline. Por favor, pode colocar. Meu nome é Jaqueline Zambuja, tenho 49 anos, sou bancária. Sempre ouvi falar muito mal, através das redes sociais, através da televisão. Toda vez que se falava, mesmo Macedo, Igreja Universal, todo mundo parava o que estava fazendo para escutar o noticiário. Então ali passava tudo, passava notícias que eles tinham roubado as pessoas, que esse homem devia ir para a cadeia, que ele era um charlatão. Então em casa a gente fazia meio que um debate. Eles têm que ir para a cadeia mesmo, porque gente assim tem que ir para a cadeia. Como que eles vão roubar o povo? Como que eles estão enganando as pessoas? Como que eles podem agir dessa maneira? Será que eles não têm amor no coração, que eles ficam enganando as pessoas? Eu ia trabalhar, eu comentava que a gente estava trabalhando, às vezes estava no lanche ou fazendo alguma coisa, a gente comentava com os colegas, eu acabava expondo aquilo para eles e dizendo que aquilo ali era inadmissível, que eles não sabiam o que estavam fazendo, porque o povo é burro, é ignorante, não sabe que eles são um bando de ser vergonha, né? A gente não acreditava nas notícias que a pessoa foi curada, ou a pessoa foi isso, ou a pessoa foi aquilo, porque a gente achava também que as pessoas eram, de uma certa forma, pagas para estarem ali com eles. Então, quando veio a prisão dele, que a gente escutou o noticiário da prisão dele, para mim foi uma alegria. E ainda eu disse, viu? Eu disse que esse charlatão ia parar na cadeia, o lugar dele é lá. Então eu sempre dizia para eles, nessa igreja eu nunca vou. Ninguém vai me fazer de bobo e de otário que nem eles. Então era essa maneira que eu pensava. Então quando ele foi solto, eu fiquei revoltada por ele ter sido liberto da cadeia. Porque eu pensava, como pode uma pessoa sair da cadeia com tudo que ele fez? Então para mim, eu não aceitava. Aquilo para mim era inadmissível o que eles tinham feito. Eu não aceitava. Eu pensava, como é que... Ele pagou, ele só pode ter pagado todo mundo para poder sair da cadeia. A gente achava que ele tinha rolado muito dinheiro para o homem sair da cadeia. Eu já vim de um lar de brigas, vício, violência. Quando eu nasci, meus pais eram separados. Não conheci meu pai, não tive muita convivência com ele. A nossa mãe também quase nem convivia muito com a gente, ela passava mais na rua do que em casa. Então, eu fui embora de casa. Eu não tinha estrutura, eu não tinha um rumo, uma direção, nem para onde ir. Então, eu ia para bar, eu bebia, eu cheguei a usar maconha, usei cocaína, passei 3 dias direto, porque eu só pensava em morrer. E aí eu comecei a ficar doente. Eu parava de 2 em 2 meses, eu parava no hospital, ninguém achava o que eu tinha. Aí eu tomava remédio faixa preta para depressão, aquela tristeza, aquela solidão, aquela angústia. E eu buscava em tudo que é lugar uma solução. Aí um dia eu estava em casa, porque eu tinha assim, essa mania de ficar muito no meu quarto. E aí eu ficava só olhando televisão.
E aí caiu no canal, só que foi muito, assim, estranho, porque na hora, o que me chamou a atenção foi uma cachoeira e aquele homem falando. E ele falou toda a minha vida, eu chorava que nem uma louca ali na frente da TV. Só eu, a TV e ele, mais ninguém. Se você tá assim, você que tá me vendo, achando que não tem jeito mais pra você, tem jeito. Aí ele falou o endereço. Eu levantei dali, abri a porta do meu quarto, fui lá e falei pra minha irmã, eu quero ir nesse endereço. Aí ela disse, o que que é? Ah, eu não sei, é um lugar que o homem tá falando e ele disse que tem jeito, então eu quero ir lá. Aí ela foi meio que braba, foi comigo. Aí quando eu cheguei no endereço a qual eu estava procurando, eu perguntei para um senhor, o senhor sabe me dizer onde é que fica esse endereço? E ele, sei, atrás de você. Aí quando eu virei o rosto, que eu olhei para cima, Igreja Universal, eu digo, não entro. Eu digo, é aqui. A minha irmã, não, tu vai entrar. Eu digo, não vou. Aí a gente começou a brigar na frente da igreja, porque eu não queria entrar. Porque não era aquele lugar que eu queria. Eu queria ir no endereço, como ele falou. Só que o endereço que ele falou era a Igreja Universal. E aí quando a minha irmã me olhou, ela ficou tão brava que ela disse, não, agora tu fez eu vir até aqui, tu vai entrar. Não era aqui que tu queria vir? Pois agora tu vai entrar. E a minha irmã pegou para meu braço e me levou meio que forçando para dentro. E aí quando eles terminaram de fazer aquela oração, é como se tivesse tirado tudo aquilo de mim. E aí eu me senti tão leve aquele dia, que aquele dia, se eu tinha algum preconceito com aquele lugar e com ele, acabou, com o Bispo Macedo, aquele dia acabou o meu preconceito. Porque foi o lugar que me estendeu a mão e foi o lugar que me acolheu ali naquele dia. Eu tirei aquele peso, aquela raiva saiu, aquela mágoa saiu. E ali eu comecei minha trajetória com Deus. Ali eu comecei meu processo de libertação. Ali eu comecei a aprender, porque eu conheci um Deus só de ouvir falar, né? Ali eu aprendi a conhecer um Deus todo dia. Eu recebi o Espírito Santo e para mim foi o maior presente. Então, eu não tive mais aquele vazio, eu não tive mais aquela tristeza, eu não tive mais aquele desejo de o melhor de todos. Eu consegui perdoar minha mãe, pedi perdão para todas as minhas irmãs, porque eu vi a necessidade de pedir perdão para elas. Sou uma pessoa que tem uma família que hoje, se eu for lá, eu sei que eu sou bem-vinda, eu sou amada, eu sei que a minha família sempre vai estar ali comigo. As minhas irmãs, que outrora tinham um complexo também e falavam muito mal da igreja, muitos deles hoje falam bem, admiram o trabalho da Igreja Universal, muitos deles vão na Igreja Universal, né? Eu sei que eles sabem do Deus que me transformou. Então, para mim, a Igreja Universal hoje, ela é a minha faculdade e me ensinou a ser quem eu sou hoje. Eu sou grata, assim, a Deus, em primeiro lugar, e ao Bispo Macedo, porque foi através dele que Deus usou ele para que hoje a Igreja Universal pudesse estar aberta no mundo inteiro, levando a palavra para as pessoas, mostrando a um Deus realmente vivo, né? E mostrando o que ele realmente faz. Eu, que outrora não sabia o que ele fazia com o valor que ele pegavam lá, eles estavam roubando, não. A gente sabe o que eles fazem. A gente sabe os trabalhos sociais, a gente sabe o empenho que eles têm em levar a comunicação, levar um programa de rádio, TV, uma folha universal. Porque todos nós chegamos até Deus de uma maneira. Eu cheguei através de um programa de TV. Outros chegam por outros meios dentro da igreja, que existe os grupos ali para te ajudar, né? Então, hoje eu posso dizer para você que eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu sirvo a Deus, entendeu? Hoje eu sirvo, porque foi ali que eu aprendi. Qual o nome da senhora? Neliane. Patrick, qual foi o impossível que a senhora enfrentou na sua vida antes do milagre acontecer? Bispo, o Patrick foi diagnosticado com uma doença rara. Era impossível.
Ele começou a passar mal em casa, com uma falta de ar, que a caixa torácica dele inchava e diminuía ao mesmo tempo. Aí a avó dele trabalhava na saúde, já chegou em casa e falou, vamos, não quis me alarmar. E a gente foi. Chegando lá, o resultado deu citoacidose, que é o sangue quando vira ácido e sobe para a cabeça. Aí ele falou, olha, ele precisa de um UTI urgente. E aí pegou a gente, assim, até então achava que era uma doença normal, mas não era rara. E entre 18 a 20 anos é fatal. E médico até da Europa, que a minha irmã mora lá, procurou ajuda. Ele falou, infelizmente. Eu falei, é fatal. Ele estava com 19 anos. Tinha uma psicóloga, Desculpa, toda vez que eu falo eu me emociono. Uma assistente social e 2 médicos. E sentaram, o médico falou assim, você sabe o caso dele? Eu falei, sei, eles falaram para mim que ele está grave. Ele falou, não, ele está gravíssimo. Aí uma psicóloga sentou do meu lado, pegou minha mão, e o médico falou assim, a senhora crê em alguma coisa? E um deles saiu pela mão do meu homem e falou assim, então reze. E o outro que ficou falou, a senhora está só? Eu falei, minha família está aqui fora. Que eu não tinha nem capacidade para escutar o que ele falou para mim. Eu falei, então a senhora prepara que hoje ele vem a óbito. E aí eu falei, não, o Deus que eu sirvo é um Deus vivo. E saí, e minha família, na hora eu desesperei, mas no fundo eu sabia que o Senhor não ia, porque até então eu pedia chance para ele conhecer a palavra, porque ele era crítico, ele falava, sabe? Então eu voltei para casa e fui orar, entrei para um quarto. Quando eu entrei, na época eu tinha um carro, e às vezes eu ouvia as pessoas falar assim, Deus me pediu, eu falava, que nada. E quando eu entrei, que eu comecei a orar, Deus me pediu o meu carro. E eu não pensei 2 vezes, falei, Senhor, vou colocar no altar. Ele, da noite para o dia, ele teve uma parada cardíaca e ficou 4 minutos tentando ser reanimado, que ele foi considerado morto. Foi na noite que eu fiz o sacrifício. No outro dia, o potássio que alimenta as cetonas do ácido foi normalizado. No outro dia, e o médico falou assim para mim, eu quero conversar com a senhora, porque se ele voltar, foram 10 dias de UTI, sem nenhum, eu entrava lá, ele estava morto, praticamente, assim, não tinha reação nenhuma. Aí o médico falou para mim, se ele voltar, ele vai ser um bebê, a senhora vai ensinar ele a andar, a senhora vai ensinar ele a comer, falar. Aí eu não contestei o médico, mas dentro de mim eu falei, não, porque o Deus, ele faz por inteiro, ele faz o impossível, e ele fez na minha vida. Tanto é que quando eles disseram que ele ia sair, ele ia ficar uns 30 dias na enfermaria para recuperar. E bispo, foi assim, foi o impossível que Deus fez, que ele saiu direto para casa, da UTI para casa, que ele saiu. E ele saindo, a gente foi no altar, e ele, da forma que Deus me pediu, eu coloquei. E o impossível aconteceu na nossa vida. Esse período que você esteve hospitalizado, você lembra de alguma coisa ou não? Bispo, eu não chego a lembrar. Eu só lembro antes de ir para o hospital, que eu tinha muita dor, muita falta de ar. Depois disso, minha memória apagou. Eu só lembro de acordar já na UTI, depois que eu já tinha melhorado, que minha mãe já tinha feito o voto, e eu só fiquei sabendo depois. Porque, para mim, a minha memória apagou. Quer dizer, ele inconsciente, impossibilitado de usar a fé, se não fosse o desafio, o voto da senhora, sim, ele senhor, teria morrido. Isso. E quando os médicos falou para mim, falou, olha, essa noite foi algo, seu filho é muito forte. Eu falei, não, o Deus que eu sirvo é forte. Ele faz o impossível acontecer. E no outro dia o potássio normalizou, e depois de mais 2 dias ele ganhou alta. Bispo, e assim, o que mais incrível que acontece é que quando ela fez o voto, a noite que ela fez o voto, foi a noite que tudo aconteceu, que eles tiveram que me reanimar, que eles falaram que eu nem ia sobreviver, que a situação era tão grave, e ainda mais um ataque cardíaco naquele momento, foi. Eles assim ficaram desesperados. E no outro dia, depois de um ataque cardíaco, ficar reanimado 4 minutos tentando reanimar, melhorou tudo assim, do nada. Foi tipo, o médico, quando eu estava lá, que ele falava assim, eu estava com sonda, eu lembro disso, que ele estava com sonda. O dia que eu fui sair, ele falou assim,
Não, eles tiraram até antes a minha sonda, uns 5 dias antes eles tiraram e falaram assim, não, pode tirar, porque ele está comendo, ele já pode ir para casa, mas você vai para a enfermaria. Aí chegou no dia de liberar, você falou, não, pode liberar, porque... Aí ele pediu outro exame, ele falou assim, me dá mais um exame, vou fazer mais um exame, só para ter certeza se está bem mesmo, porque eu não estou acreditando nesses resultados. O médico ficou admirado. O médico falava, ele ainda brincava assim com a gente, falava para minha mãe, olha, não comenta isso com ninguém, porque senão eu posso perder até meu emprego, porque eu não sei o que aconteceu. Foi. Foi um milagre. Sim, senhor. Foi o impossível aconteceu. Aconteceu, o impossível aconteceu. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele está na obra, é colaborador da igreja. Antes ele perseguia, hoje eu falo assim, Deus fez tudo, o impossível. Na minha vida, Deus fez o possível. Assim, como ela falou, o mais importante foi que depois disso tudo, eu era uma pessoa, bispo, que perseguia a igreja demais. Eu cresci na igreja, mas eu falava tão mal da igreja, fazia fake news, fazia de tudo contra a igreja. Você chegava a fazer fake news? Sim, senhor. Fazia fake news. Eu fazia matéria em sites falsos, assim, para divulgar. A Igreja Universal comprou isso, tal. Fazia fake news contra a igreja mesmo. Postava. Meus amigos mesmo da época, depois que eu saí, que eu voltei para a igreja, que eu comecei a pegar firme com Deus, eles falavam assim, não te reconheço, o que aconteceu com você, os amigos que eu tinha no mundo, e eles viram a mudança em mim. Hoje em dia eles falam assim, nossa, Patrick, você se tornou muito diferente, eles têm prazer de falar comigo, que eles falam que eu tornei uma pessoa que leva luz até eles, quando eles precisam. O impossível aconteceu. Por completo, bispo. Por completo. O voto que a senhora fez, sim, fez o impossível acontecer. Sim, senhor. Ela, para fazer o voto, ela ouviu a voz de Deus. Foi Deus quem falou com ela quando ela estava orando. Ninguém falou. Foi o pastor, foi o bispo. Foi o próprio Deus. Aí você pergunta assim, ô bispo, como é que Deus fala? Você não precisa me perguntar. Quando ele fala, ele não deixa dúvidas. A Bíblia fala que a voz do Senhor Deus é poderosa, é majestosa. Então ela não deixa dúvida, nenhuma dúvida. Quando Deus falar com você, amiga e amigo, você pode ter certeza que é Ele que está falando. Não foi o bispo, não foi o fulano, o beltrano, o ciclano. Ele pode até usar um homem, uma mulher, uma pessoa qualquer para dar o recado dele para a pessoa. Mas quando a pessoa ouve a voz de Deus, não tem dúvida, ela vai na fé e Deus cumpre a sua palavra. Sua palavra é gloriosa, é magnífica. A sua palavra traz paz. A sua palavra traz alegria. A sua palavra traz aquela certeza que Ele falou. Vamos assistir mais testemunho, por favor. Meu nome é Maria, eu tenho 36 anos e sou advogada. Tinha sofrido um AVC, onde que eu fiquei sem falar, sem andar. Assim, fui internada por 10 dias na Santa Casa. E nesses 10 dias, né, a coordenação motora voltaram. Só que a fala, a comunicação da área do cérebro da comunicação em geral, ela ficou comprometida, né? Teve a equipe médica que passou depois no relatório de alta, passou e falaram, né? Não tem jeito, essa área do cérebro que morreu não tem como reverter essa situação. Eu não lia, eu não escrevia, eu não sabia escrever o meu nome, eu não sabia falar uma palavra, nem o nome do meu filho. Meu filho tinha 3 aninhos na época e ele ficava muito triste, né, por ver a mãe naquelas condições, né, que eu estava. Então ele falava assim, mãe, fala, porque você parece uma galinha, né? Chega até, quando eu penso, né, a me emocionar, porque foi muito triste. E assim, o meu marido vendo, né, aquela situação a qual eu se encontrava, né, tão jovem, e assim, sem poder falar, sem poder ler, sem poder escrever, ele se revoltou, ele conhecia a palavra, conhecia a fé,
e ele estava afastado. E foi nessa época que ele teve força para voltar. E me levou, né, para a Igreja Universal do Reino de Deus. E assim, chegando lá, né, com a ajuda do pastor, ajuda na minha fé também, meus votos no altar, determinação, né, perseverança, usando a fé inteligente, com meus votos, né, com a minha perseverança no altar. Deus me curou por inteiro. Foi voltando aos poucos a minha fala, né? A dicção foi voltando, eu voltei a ler, formar as palavras, né? E assim, consequentemente, as frases. Voltei a ler, voltei a escrever. E assim, quando eu retornei com os médicos ficaram abismados, porque o diagnóstico que eles tinham dado não tinha como reverter aquela situação, porque a área da comunicação foi afetada em geral. Você pegar uma área do cérebro que morreu, não tem como ela reviver. E eles ficaram bobos, né? Chamaram outros médicos e falaram: nossa, você acertou na loteria premiada, porque não tem como fazer isso, né, que você está fazendo, lendo, escrevendo, falando. E foi assim, com meus votos, né, com a minha perseverança no altar, campanha, os votos, a perseverança, né, usando a fé inteligente. Hoje eu consegui cursar uma faculdade de Direito, 5 anos de faculdade de Direito. Consegui passar na OAB, né, ainda estudante, eu consegui passar na OAB. Graças a Deus, hoje eu tenho uma vida estável, né, tenho um casamento abençoado, exerço a minha profissão. E para quem não poderia nem escrever o nome, estava desenganada pelo médico. Hoje eu exerço a minha profissão, faço audiência. E assim, meu filho, né, que na época chorava porque eu não conseguia falar, hoje eu consigo falar, brincar com meu filho, e assim, tudo através da fé. De fato, hoje eu posso afirmar que o nosso Deus é o Deus que torna o impossível possível, através da fé. Você já procurou a tantos especialistas, os melhores médicos, advogados, as melhores clínicas de recuperação, os melhores psicólogos, especialistas e mais especialistas que fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Mas nenhum deles é especialista no que é impossível. Para isto, somente Deus, o único especialista em impossíveis. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. É neste momento em que você chega aos limites humanos, o momento ideal para Deus manifestar o sobrenatural na sua vida. Neste domingo, 20 de setembro, o segundo domingo dos impossíveis, às 7 da manhã, 9h30 ou 18 horas. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Pois é, minha amiga e meu amigo, se esse é o seu caso, você precisa do impossível, você está vivendo uma situação que não tem solução, é impossível, não tem mais jeito. Pois bem, você é a pessoa convidada para participar dessa campanha. Campanha de fé, no tudo é possível. Tá bom? Vamos agora falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda
Senhor Jesus, obrigado por ter ressuscitado e subido aos céus e sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e enviado o Espírito Santo. Por meio da Tua palavra, o Senhor Espírito Santo tem operado maravilhas, tem operado milagres que fiquem então em evidência a Tua existência, porque os impossíveis só o Senhor pode fazer e o Senhor tem feito. O Senhor tem realizado impossíveis na vida do povo que tem te buscado na Igreja Universal, porque nesta igreja nós ensinamos a Tua palavra, que é o Teu Espírito que dá a força, a coragem, a disposição, o poder para lutar e vencer. E agora, meu Pai, eu invoco o Teu nome, Jesus, desde o Templo de Salomão. Envia agora luz sobre esta pessoa que está desempregada, essa pessoa que está passando fome, este homem que perdeu clientes, perdeu o seu negócio durante esta pandemia, está humilhado, envergonhado, pensando em abandonar a família, em deixar tudo e fugir, porque tudo que ele tinha, ele perdeu. Ela está perdendo pouco a pouco. Agora, eu invoco o Teu poder. Se eu sou servo Teu, se eu sou homem de Deus, o Senhor vai abrir as portas para ele hoje. Hoje, o Senhor vai dar um sinal para ela. Essa pessoa vai matar a sua fome. Essa pessoa vai encontrar trabalho. Essa pessoa vai recuperar os seus clientes, vai pagar as suas dívidas. Eu sei, meu Deus, que não é da noite para o dia, não é da noite para o dia, mas vai acontecer e vai acontecer agora. Receba, meu amigo, a bênção de Deus. Pegue aí o copo com água, olha para mim, por favor, você que está me assistindo pela televisão, pelo computador. Se Deus existe, se eu sou servo dele, você que está desempregado, endividado, você vai sair dessa situação, começando aí agora. Pode beber desta água, pois eu a declaro abençoada, consagrada em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. Pode beber. Pode receber aí agora a força para trabalhar, a disposição para voltar lá naquele lugar onde você queria trabalhar, porque agora as portas estão abertas. O encosto do desemprego, da amarração, da inveja, sai dos teus caminhos, sai da tua mente, sai das tuas mãos. Seja abençoado, meu amigo. Deus marcou um encontro com você através desta oração. Agradeça a Ele. Oh, meu Deus, busque pessoas sinceras, pessoas humildes, pessoas sedentas que querem te conhecer, que querem ter uma experiência pessoal contigo, querem ser batizadas com o Espírito Santo, renovados, seja pastores, diáconos, seja membros de uma outra igreja, denominação, religião, não importa. Se é gente, é alma, e se é alma, precisa de salvação. Então, meu Deus, envia anjos para buscar em São Paulo, no Brasil, essa gente sincera, que agora está no pecado, está no erro, mas não quer fazer o que é errado, para que eles possam estar contigo neste domingo às 18 horas ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, para serem cheios do Espírito Santo. Coloca os teus anjos para trazê-los, acampa os teus anjos ao redor deles, para que eles possam vir em segurança à tua casa e serem cheios da tua presença. E você que crê, diga: eu creio. Graças a Deus. Há 10 anos eu vivia com um problema no meu rosto, porque eu tinha rosácea e para a medicina não tem cura. Por 10 anos? 10 anos. E eu tinha até vergonha de sair na rua, que ficava muito vermelho, coçava, Dos ardia. dois lados? Era o rosto inteiro e no pescoço. Era o rosto inteiro. E eu fazendo uso da água, eu fui curada. O que não aconteceu com medicamentos ou tratamentos? Ela chegou a ser Não, medicada? só amenizava. Quando o médico passava, só amenizava o meu rosto, mas curar Mas não com tinha a cura. fé? Com a fé eu fui curada, para a glória de Deus. Meu nome é Haroldo. Senhor Haroldo, conta pra gente. Eu participei dessa reunião aqui, comecei no mês de junho, né? E
eu ouvindo aí os testemunhos, eu falei, eu vou pegar essa água e vou levar essa água para a imobiliária, porque eu tenho uma imobiliária que eu abri que completa 1 ano agora no mês de agosto, e durante esse tempo eu tinha vendido 3 imóveis. E aí eu falei, eu vou pegar essa água, que eu vou levar essa água para a imobiliária, e eu tenho certeza que quando eu jogar essa água lá, vai vender igual água. Entendeu? E aí o que aconteceu? A partir do mês de junho, do 12 de junho para cá, eu consegui vender 4 imóveis, coisa que durante 1 ano eu tinha vendido 3, né? E agora, 1 mês, eu consegui vender 4. A ação direta do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Através da fé. Através da fé, porque quando eu abri a imobiliária, eu cheguei na frente, assim, já joguei na porta da imobiliária, abri a imobiliária, joguei dentro da imobiliária, todos os lugares e determinei. Falei, vai vender igual água. E aí, tá arrebentando. Não deu outra. Eu tinha mioma por 5 anos, né? E as mulheres que têm miomas, elas sabem que há uma dificuldade muito grande para engravidar. Eram 13 miomas, um deles do tamanho de uma laranja, com mais de 3 centímetros. 13. 13 miomas. Eu estava preparada para fazer a cirurgia e eu comecei a fazer o tratamento com a água, pedindo para que a cirurgia fosse leve, que eu não sofresse. Deus faz mais, né, do que a gente pede. Ele me curou dos miomas. Eu engravidei, que era impossível perante os olhos humanos. E hoje a nossa bebê tem 2 meses, para a honra e glória do Senhor. Bispo, fazendo uso da água aqui nas reuniões, eu fui curada de uma alergia no pé. Há 4 anos que eu tenho ela. Já usei bastante pomada, ia em médico e não resolvi o problema. Aí eu, usando a minha fé, tomando da água, ungi no meu pé. E também fui curada de um caroço que eu tinha embaixo aqui no seio, do lado direito, né? Aí eu fui curada e eu vim dar esse testemunho aqui. Fico feliz. E o bem maior que eu tenho na minha vida é o Espírito Santo. Aconteceu o batismo? Sim, senhor. Então isso significa dizer que você tem certeza da salvação? Sim, senhor. O Deus dos impossíveis se manifestou na vida dessas pessoas que fizeram o que era possível. Elas venceram a distância, o preconceito, as dúvidas, a acomodação, o orgulho e vieram ao Templo de Salomão. Recolheram um pouco da água aqui do poço do solo sagrado e na vigília do Espírito Santo tiveram uma experiência pessoal com Deus. Deus fez o sobrenatural acontecer. Meu amigo, Deus quer fazer o mesmo com você. Você sabe qual é a única diferença entre estas pessoas e você? Qual é a única diferença? É que elas buscaram e você ainda não buscou. O tamanho da fé é indiferente. A sua fé pode ser pequenininha como um grão de mostarda. Se você disser, eu creio, então você vai pegar hoje, aqui no Templo de Salomão, ou no Templo da Universal mais próximo da sua casa, esse grão de mostarda. E você vai escrever o impossível que você precisa. O impossível só Deus pode fazer. Você vai fazer um voto com Deus. Vai colocar dentro desse envelope, junto com uma oferta de fé. Quanto mais dificuldade você tiver, melhor será para a sua fé. Quanto mais difícil for a sua situação, melhor será para o uso da sua fé. Porque isso vai chamar a atenção de Deus. Você vai trazer domingo aqui no Templo de Salomão. Você vai trazer um pão e uma garrafinha com água, só às 18 horas, hein? Esse propósito é exclusivamente ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. Você vai trazer a garrafinha com água e um pão. Porque Deus prometeu abençoar o pão e a água e tirar as enfermidades e abençoar a família. E é isso que vai acontecer com você. Qual é o seu impossível? Qual é o seu impossível? Seja qual for o seu impossível, Deus, Ele quer se manifestar na sua vida. Agora cabe você buscá-lo. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, na vigília do Espírito Santo, estaremos juntos às 18 horas. Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor,